Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje seguiremos na nossa maratona de leitura de Demon's Crash. E estamos no capítulo 7, depois daquele capítulo 6 que abriu questões e dúvidas. E agora possivelmente vamos voltar para o momento que o protagonista retorna à vida, entre aspas. Mas antes disso, deixe seu like, comenta aí o que você está achando de Demon's Crash no geral, pelas leituras que a gente está fazendo. Lembrando que essas leituras são gravadas na Twitch, eu vou deixar o link aí na descrição, então só clica lá no meu link da Twitch e acessa. Também me siga no Twitter para saber o que eu tô fazendo, né? Eu sempre posto no Twitter o que eu tô fazendo, a rede social que eu mais uso. É isso, pessoal, vamos ir lá seguindo para o volume Crash. Chegamos no momento de clique, esse momento que tudo tá rolando. Eu tô muito hypado para ver o que vai acontecer. Vamos. Demon's Crash Volume 1, Realidade de Erosão. Capítulo 7. Uma dor intensa o cegou, mas ele ainda estava vivo. Sem hesitar, Yuma moveu sua mão direita e agarrou uma das peças de aço que se quebrou. Ele a girou com todas as suas forças. A barra de aço atingiu os dentes do gigante quando estava prestes a rasgar o corpo de Yuma e faíscas voaram com um gakin, mas o ângulo era um pouco curto. Apenas quando ele pensou que a peça de aço iria quebrar depois de alguns segundos. A cor de sua visão mudou para azul pálido e tudo parou. Conead Bruiser, Sava e Conken embaixo dele, e até mesmo os borrifadores de água no teto pararam de se mover. Nesse mundo onde tudo estava congelado, apenas Yuma moveu a mão esquerda, tirando um cartão do bolso. Ele o segurou bem alto e gritou: abrir, aberto. Um círculo mágico tridimensional se desenrolou, luz violeta jorrou, e de seu centro apareceu uma figura. Uma garota sem rosto vestindo o uniforme da Yukiana Elementary. Vatamaki Sumika. O tempo começou a se mover novamente. A barra de aço que Yuma prendeu entre os dentes do Bruiser mais uma vez quebrou com um som áspero. Naquele momento ele percebeu que o gigante realmente iria morder a parte inferior de seu corpo desta vez. Nesse momento, duas mãos se estenderam com uma força tremenda e pegaram os dentes inferiores e superiores do gigante. O familiar convocado de Yuma, Vatamaki Sumika, agachou-se no ombro do Bruiser. Ela evitou que a boca do gigante fechasse, mesmo que Yuma não tivesse lhe dado nenhum comando. Gá, gogá. O som das mandíbulas do Bruiser quebrando-se sobrepôs ao som de sua raiva. Não havia como adivinhar a força das mandíbulas do monstro, mas como facilmente rompeu o aço de 6 milímetros de espessura. Certamente tinha mais poder do que a mordida de um tigre ou crocodilo. Capítulo 7. Demon's Crash. Os braços delgados de Vatamaki Sumika pararam completamente a força de mordida do gigante. Não, isso não era tudo. As mandíbulas do gigante foram empurradas para trás alguns milímetros pouco a pouco. Um som de bushi-bushi foi ouvido todas as vezes. A pressão dos dentes que estavam prestes a morder o torso de Yuma enfraqueceu, e ele soltou um guá, suspiro que quase engoliu na boca. Como se desencadeada por aquele som, Vatamaki Sumika abriu a boca perto de onde seus ouvidos estariam e soltou um rugido. Chá! Seus braços esguios começaram a tremer e seus ossos rangiam. Sumika baixou a parte superior do corpo, enrijeceu os ombros e abriu a boca do gigante com toda a sua força. Tendões e músculos foram rasgados, e a cartilagem rasgada fez um som horrível que ecoou pelo ar. As mandíbulas superior e inferior do Conead Bruiser foram separadas por quase 1 metro. Ogo! Talvez um ataque de raiva ou o próprio grito do Bruiser fez o gigante ficar parado em uma posição antinatural. A barra de HP flutuante com menos de 10% restantes desapareceu instantaneamente. Logo depois disso, o gigante cinza se quebrou em inúmeros fragmentos pretos. Como Yuma perdeu seu apoio, alguém o pegou em seus braços. Sem perceber que a pessoa que o pegou era Conken, Yuma olhou para os fragmentos que caíam do Bruiser. Os fragmentos moles e semi-transparentes giravam juntos como um enxame de insetos ou algo assim. Um anel preto com 30 centímetros de diâmetro flutuava ao longe e os fragmentos foram sugados para dentro dele em grande velocidade. Yuma pensou ter visto algo que parecia uma crista dentro do anel. E então todos os fragmentos foram absorvidos, e o próprio anel desapareceu. Os aspersores pararam de borrifar água naquele ponto, e o grande saguão estava cheio de silêncio, como se para desmentir a feroz batalha que acabará de acontecer. De repente, ele ouviu o som pitam-pitam de passos molhados. Yuma moveu seu olhar do teto e viu uma figura se aproximando lentamente da poça d'água que se formou no chão. Vatamaki Sumika-chan, Conken que segurava Yuma e estava ao lado dele murmurou com uma voz rouca. O atual Vatamaki Sumika era familiar de Yuma. Na verdade, ela salvou Yuma quando ele estava prestes a ser comido pelo Conead Bruiser. No mínimo, ela não deveria considerar os três como presas. No entanto, era um fato que Sumika matou. Capítulo 7. Demon's Crash. Gigante por sua própria vontade, sem receber nenhuma ordem de Yuma. Seu comportamento autônomo ainda estava ativo neste exato momento. Yuma se perguntou se ele deveria ordenar que ela parasse agora. No entanto, antes que ele pudesse abrir a boca, Sumika estendeu a mão direita na velocidade da luz e agarrou Yuma pelo pescoço. Oni-chan. Enquanto Sava gritava com uma voz abafada, Yuma sinalizou para ela: está tudo bem, com um gesto de mão. A mão direita de Sumika, que tinha poder suficiente para rasgar as mandíbulas do Conead Bruiser, agora quase não tinha mais força. Sumika lentamente moveu a mão do pescoço de Yuma para sua bochecha esquerda, trazendo seu rosto inexpressivo cada vez mais perto, e ela então soltou uma voz rouca. Ashihara-ku, N. Yuma abriu os olhos. Atualmente, Vatamaki Sumika não parecia nem se sentia humano. Isso ficou claro em seu nome de raça Night Fiend, que foi exibido na janela de status. Houve também o fato de que ela massacrou Miura Yukiiza e tentou matar Yuma.
Konkin antes de ser capturada. Mas mesmo assim, o coração do Sumika original ainda deve existir em algum lugar. É por isso que pode ser restaurado algum dia. Com essa determinação em mente, Yuma ergueu sua mão esquerda e a colocou na mão direita de Sumika, ainda pressionada contra sua bochecha. Obrigado, Vatamaki-san. Depois de sussurrar, ele lançou um feitiço. Fechar, cláusula. Um círculo mágico tridimensional escuro surgiu sob os pés de Sumika e começou a envolvê-la. O círculo mágico se condensou após tocar sua cabeça, emitindo um breve flash de luz de onde saiu uma pequena carta. Ao pegar a carta com a mão esquerda, Yuma disse: Konkin, me coloque no chão. Mas, você está sangrando por todo o estômago e nas costas. Tem certeza de que seu interior está bem? Não diga apenas dentro. Ponto. Capítulo 7. Enquanto Yuma olhava para seu corpo com um sorriso irônico, ele notou que a frente de sua camisa estava horrivelmente rasgada e sangue fresco escorria dela. Suas costas também doíam, mas como seu HP estava em 70% e não estava esgotando, não parecia que seus órgãos internos sofreram muito dano. Estou bem, o sangramento parou. Parece que depois da minha mudança de emprego, não foi apenas minha força física que aumentou. Minha resistência também aumentou. Na verdade, meu braço esquerdo também não dói mais. Ao responder isso, Konkin colocou Yuma no chão. Yuma se levantou e olhou ao redor do saguão novamente. O chão foi danificado de várias maneiras e boa parte dele foi inundado graças aos golpes e cabeçadas do Konead Bruiser, mas não havia sinais de novos monstros aparecendo. Pelo menos a crise foi evitada por enquanto. É o que Yuma pensou consigo mesmo. Nesse momento, uma janela de mensagem roxa apareceu no centro de sua visão, acompanhada por uma fanfarra de luz familiar. A Chiara Yuma LV7, 8 pontos de status, mais 3 pontos de habilidade, mais 40 obtido. Martelo contundente X. Finalmente temos uma coisa pra usar agora. Não é só na porrada também. X1 obtido. Luvas de couro cinza X1 obtido. Poção inferior X3. Esta não foi a primeira vez que Yuma viu esta janela. Durante o teste Real Magic, esta janela de mensagem foi exibida várias vezes enquanto ele subia do nível 1 para o 7. No entanto, a visão de uma janela incorpórea que era comum no mundo era tão inacreditável no mundo real que Yuma olhou fixamente para ela. O fato irrefutável de que isso era tanto um jogo quanto a realidade pesou sobre ele novamente. Foi a voz de Konkin que iluminou seu humor. Sim, você subiu de nível. Enquanto olhava para seu melhor amigo batendo com os punhos em uma janela que só ele podia ver, Yuma olhou para o rosto de Saba e riu ao mesmo tempo. Essa sequência de eventos que era casual para ele desde que era um garotinho acalmou um pouco Yuma, permitindo que ele falasse com seu melhor amigo em sua voz normal. Capítulo 7. Demonstra. Konkin, você também ganhou pontos de experiência? Milímetros? Yu subiu de nível agora, certo? Isso significa que os pontos de experiência devem ser divididos entre nós. Eu me pergunto quais são as regras para isso. O mesmo que provavelmente interrompeu Sava. É dividido igualmente entre todos os jogadores que contribuíram com até mesmo um ponto de dano ao monstro-alvo. Se vocês estivessem em um grupo, aqueles que não causassem nenhum dano também receberiam pontos de experiência junto com um bônus de grupo. Eu vejo agora. Nesse caso, deveríamos ter formado um grupo antes de derrotar o Cabeça Triângulo. Quero dizer, podemos formar um grupo agora? Em resposta às palavras de Konkin, Yuma olhou para sua barra de HP. Actual Magic não tem uma especificação tão generosa quanto Full Recovery After Level Up. Então seu HP e MP ainda... Eu acho que deveríamos ser capazes. Agora mesmo, o log de queda de itens foi exibido junto com o log de subida de nível, mas o item não apareceu como um objeto, uma entidade. Nesse caso, deve ter ido para o armazenamento como no mundo, e se houver armazenamento disponível, também podemos usar outros sistemas. Derrubar, seriamente. A suposição de Yuma coincidiu com o grito dramático de Konkin. O que caiu. Aquela cabeça triangular era um nível bem alto, então você deve ter conseguido um bom item, certo? Yuma ergueu a mão direita e juntou 5 dedos, indicando que estava prestes a verificar. Se ele fizesse isso, estaria cruzando para um ponto sem retorno. Pensando nisso, ele percebeu que isso era inevitável se ele quisesse encontrar Naji, restaurar Vatamaki Sumika à sua forma original e sobreviver a essa situação anormal. Ele estendeu os dedos no ar com determinação renovada. Um efeito sonoro soou, ligeiramente distorcido do mundo do jogo, e a tela do menu se abriu. Com as pontas dos dedos manchadas de sangue e fuligem, ele tocou na aba de armazenamento. No final do teste de 3 horas, o armazenamento deve ter sido preenchido com itens descartados de monstros e consumíveis comprados na loja da cidade. Esses itens desapareceram quando Yuma se desconectou, então ele esperava encontrar apenas os itens de equipamento e as poções caídas do Konead Bruiser armazenados. No entanto, havia surpreendentemente 2 outros itens que permaneceram do mundo. O primeiro foi um Test Clear Certificate Card, um cartão com o tempo limpo escrito nele quando ele derrotou o dragão-chefe na masmorra. Isso ele podia entender. Foi quando ele viu o segundo item, Monster Card, Muku, que Yuma soltou um pequeno E. Capítulo 7. Demons Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Como foi anunciado na orientação, todas as armas e armaduras adquiridas no teste haviam desaparecido. Então por que o cartão de Muku ainda estava aqui? Isso significa que os monstros capturados eram tratados como membros do grupo em vez de itens? Nesse caso, os Monster Tamers receberiam uma vantagem significativa desde o início do serviço oficial. No entanto, como a justiça do jogo não fazia sentido neste estágio, Yuma ficou feliz que a carta de Muku não foi descartada. Ele então materializou 2 poções. Pera aí, vamos ver se eu entendi.
Como foi anunciado na orientação, todas as armas e armaduras adquiridas no teste tivessem desaparecido, mas porque o carta de Boku estava ali? Isso significa que os monstros capturados eram tratados como membros do grupo em vez de itens. Só que os membros do grupo são cartas. Então as cartas são tratadas como membros do grupo. Meu Deus. Precisava de um fã de Yu-Gi-Oh! Aqui pra me ajudar nisso. Como assim a carta é membro do grupo? Bizarro. Mas, bom, né? A carta virou membro do grupo. Monstros Tameiros. Se os Monstros Tameiros fossem literalmente a carta mesmo, carta, né? Pô, não fosse pela carta, né? Fosse pelos monstros mesmo, até era de boa. Mas como os Monstros Tameiros aqui, pelo visto, pegam as cartas e summonam o monstro pelas cartas, fica meio confuso. Sabe? Mas enfim. Poções. Uau, ó, é um Lespo. Bulma estendeu uma das garrafas que continha um líquido amarelado para Conkin, que parecia claramente desapontado ao proferir a abreviação de poção menor. Oi, Conkin, em uma situação como esta, as poções são realmente úteis. Lesões não cicatrizam tão facilmente se você aplicar remédios ou bandagens como no mundo real, mas se os potes forem tratados como mágica aqui, você pode se recuperar de uma só vez se beber. Mas quero dizer, não saberemos se funciona a menos que tentemos, certo? Pode ser apenas suco com sabor de limão. Você gosta de sabor de limão, não é? Quando Saba disse isso, Yuma empurrou uma garrafa para Conkin e entregou a outra para ela. Sua irmã mais nova pareceu entender a importância da poção e assim a aceitou com um simples obrigado. Ele percebeu um pouco tarde demais que Saba, vestindo um maiô, não tinha bolso nem bolsa para guardar uma poção. Felizmente, ela calmamente abriu seu depósito e colocou a garrafa nele. Assim como no mundo a garrafa desapareceu instantaneamente em uma partícula de luz assim que foi colocada no armazenamento. Se fossem por esse caminho, não haveria perigo de derrubar ou quebrar a garrafa, mas em uma situação em que cada segundo contava, o tempo e o esforço necessários para abrir o menu e trazer a poção poderiam ser fatais. No final, ele teve que encontrar roupas e uma bolsa para Saba o mais rápido possível. Enquanto Yuma pensava sobre isso, ele de repente se lembrou. Saba, o que aconteceu com as sacolas que trouxemos? Nós os deixamos no ônibus, não é? Os armários estariam prontos para uso no dia da inauguração oficial do Alteia, mas como estávamos aqui antes da inauguração, fomos orientados a não trazer nossa bagagem. Ah, entendo. Ao assentir, Yuma desviou o olhar para fora do saguão. A parede envidraçada, com cerca de 10 metros de altura, ainda estava tingida de escuridão total. No entanto, havia um estacionamento fora do muro, onde deveria estar estacionado um ônibus que transportava 41 alunos da classe 6, 1 e 2 professores. O elevador não funciona, então seria lógico que as portas automáticas na entrada também não abririam, mas até uma criança seria capaz de quebrar as portas de vidro. Se eles pudessem chegar ao estacionamento e pegar suas malas, eles poderiam carregar poções e outros itens enquanto ainda estavam materializados, e a bolsa também continha garrafas de água e alguns salgadinhos. Yuma percebeu o absurdo de seus pensamentos um segundo depois. Se pudessem sair do prédio, não voltariam para a Alteia com as malas. Se eles saíssem, a conexão do Class com a rede seria restaurada, então tudo o que eles precisam fazer é pedir ajuda à polícia ou aos bombeiros. Os adultos seriam capazes de descobrir o que está acontecendo, encontrar Naji e restaurar Watamaki Sumika à sua forma original. Provavelmente, talvez. Vamos sair. Enquanto Yuma murmurava, Conkin olhou para cima, ainda segurando uma garrafa da poção menor. Mas a porta automática não vai abrir, certo? As portas e paredes são feitas de vidro, então não há motivo para não quebrá-las. Conkin, use isso. Quando Yuma disse isso, ele passou o dedo pela janela aberta do depósito. Ele então tocou em Bruising Hammer no topo de sua lista de itens de propriedade com a ponta dos dedos e selecionou Take Out na subjanela que apareceu. O que apareceu em cima da janela era exatamente o que ele esperava. Um grande martelo com cabeça de metal encaixado em um cabo de madeira resistente com quase 1 metro de comprimento. A cabeça é alongada e cônica, com uma superfície de impacto circular e uma ponta afiada no lado oposto. Em outras palavras, o design era muito parecido com a cabeça do Conead Bruiser que ele acabará de derrotar. Oh, você também tem uma arma. Conkin soltou uma voz feliz, mas assim que viu o martelo flutuando no ar, sua expressão ficou amarga. Um martelo de 2 mãos, hein? Além do mais, sua cabeça é como a cabeça triangular de antes. Este martelo triangular caiu daquela cabeça triangular, então faz sentido. Enquanto falava, Yuma tentou levantar o martelo na janela com a mão direita. No entanto, a arma era muito mais pesada do que parecia, então ele rapidamente usou a mão esquerda para tirá-la da janela de alguma forma, mas um ícone acendeu sob sua barra de HP dizendo a ele que o equipamento estava acima do peso. HU, apresse-se e pegue. Conkin disse espere um momento e abriu o depósito, guardou a Durandal que havia apanhado inconscientemente e então agarrou o cabo do martelo com suas mãos robustas, enquanto equilibrava seu corpo. Yuma cuidadosamente soltou suas mãos, mas Conkin não pareceu vacilar. Isso vai funcionar? É tão pesado, mas eu posso fazer isso. Mas você só pegou a habilidade de domínio da espada de 2 mãos, certo? Você também pode dominar o martelo com os pontos de habilidade que acabou de obter. Capítulo 7. Demon's Crest Volume 1. N de jeito nenhum.
Ao refutar o conselho sincero de N de jeito nenhum, decidi dominar a magia da próxima vez. Ao refutar o conselho sincero de Yuma, Conkin recuperou o controle sobre o Bruising Hammer e o segurou na frente de seu corpo. Mesmo sem a habilidade de maestria, sua força era muito boa, já que ele estava na classe guerreira. Que tal isso? Você pode quebrar o vidro na parede? Talvez seja um pouco pesado, mas... Conkin cortou seu discurso e virou a cabeça desgrenhada em direção à área comercial. Enquanto Yuma olhava, ele ouviu vários gritos que diminuíram, mas da parte de trás da entrada bloqueada pela barricada improvisada, ele ainda podia ouvir soluços fracos que pareciam pertencer a uma garotinha. Não deveríamos dizer a eles primeiro que o monstro foi derrotado. O Yuma pensou enquanto levantava as sobrancelhas. Conkin tinha razão, mas derrotar o Conead Bruiser não resolveria simplesmente todos os problemas. A fim de acalmar seus colegas de classe em pânico, Yuma sentiu que precisava escapar dessa situação primeiro. Yuma foi grandão, tá? Porque, de fato, numa situação dessa não vale a pena você voltar atrás. Não é nem pelo motivo que ele tá alegando, né? Pelo motivo de você não querer voltar atrás mesmo. Tu tá no meio de um negócio, tu vai voltar ali, aí tu acha um outro monstro e beleza, acabou. Botar a chance de sair daquele lugar. Então, pelo menos abre a chance ali de conseguir sair. E aí depois volta pra falar com a galera. Mas o negócio é, eu acho que eles não vão conseguir voltar. Primeiro. Ele se virou para Sava para perguntar o que ela pensava, mas ela apenas deu um aceno silencioso em resposta. Yuma tomou isso como aprovação e então se virou para Conkin. Não, devemos fazer uma saída primeiro. Se houver uma maneira de sair daqui, todos ficariam totalmente aliviados, certo? Bem, acho que sim. Com um aperto firme no martelo de cabeça triangular, Conkin assentiu e começou a caminhar rapidamente em direção à entrada do saguão. Yuma e Sava seguiram o exemplo. A entrada era uma ampla estrutura semelhante a um túnel com uma parede externa feita de vidro, uma porta automática no centro e paredes internas e teto totalmente escuros. Cerca de 4 horas e 40 minutos atrás, enquanto eles caminhavam por esta passagem com grande expectativa, havia luzes coloridas brilhantes de cima, baixo, esquerda, direita, e até música estimulante tocava nos alto-falantes embutidos. Agora, porém, não havia som ou luz forte, apenas uma iluminação fraca da luz de emergência. Depois de caminhar pelo túnel, que parecia estranhamente longo, embora tivesse apenas alguns metros, eles chegaram ao final, onde uma porta automática tingida de preto obstruía seu caminho. As 3 portas automáticas alinhadas próximas a ela não responderam quando Yuma e companhia se aproximaram delas. O vidro era transparente quando chegamos aqui, certo? Por que ficou preto agora? Assim que Conkin inclinou a cabeça, ele olhou para a porta automática de uma distância onde seu nariz poderia tocá-la. Parecia que o vidro em si não estava descolorido, mas havia uma película preta ou algo do outro lado do vidro que era frio ao toque, embora devesse estar bastante quente se estivesse bloqueando a luz solar direta. Capítulo 7. Demon's Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Bem, nós entenderemos mais quando quebrarmos isso. Conkin, por favor, não se machuque com os cacos de vidro quebrados. Ao deixar a tarefa para seu melhor amigo, Yuma voltou para o lado de Sava. Sua irmãzinha ainda tinha um olhar sombrio em seu rosto, mas ela não queria parar a quebra de vidro. Tudo bem, vou usar todo o poder do meu cérebro para quebrá-lo. Não diga isso sozinho. Quando Yuma estava prestes a dizer isso, Conkin balançou seu grande martelo e, Ura, ele gritou enquanto batia com força no vidro da porta automática. Talvez fosse devido à força da classe guerreira ou seus bons sentidos, mas um golpe perfeito acertou de uma arma que ele usou pela primeira vez. Yuma estava convencido de que, mesmo que fosse um vidro duplo usado para fins de segurança, quebraria pelo menos um pouco. No entanto, o som que ecoou pelo túnel não foi um som forte de esmagamento, mas um baque baixo e surdo, como se um pedaço de borracha tivesse sido atingido. O martelo ricocheteou, escorregou de sua mão e caiu no chão, deixando Conkin cair de costas. Ai! Yuma correu até seu melhor amigo, que soltou um grito baixo, então olhou para o rosto dele. Ei, você está bem? Ah, sim. Mas o que diabos foi isso? Não parecia vidro nem um pouco. Ao dizer isso, Conkin abriu e fechou a palma da mão novamente, como se para verificar se ainda havia sensação nela. Yuma se aproximou da porta automática mais uma vez e olhou atentamente para a superfície de vidro. Ele examinou cuidadosamente o local onde o martelo havia batido de um ângulo diferente, mas não conseguiu encontrar um único arranhão, muito menos uma rachadura. Sem chance. Enquanto ele soltava uma voz rouca, Sava, que estava ao lado dele, acariciou o vidro com a mão esquerda e disse: provavelmente está protegido por algum tipo de magia. Acho que não podemos quebrar este vidro agora, não importa o que façamos. Magia, como que? Vamos lá. Como a magia de buff que Nagi usou no En para aumentar nossas defesas. Se assumirmos que o que está fortalecendo o vidro é a versão de nível mais alto desse feitiço, você deve ser capaz de imaginar, certo? MHM, eu posso. Demon's Crest. Yuma sentiu e pressionou a mão esquerda contra o vidro, batendo com as costas da mão direita. Não importa o quão forte o vidro, ele deveria ser capaz de sentir alguma vibração, mas isso parecia concreto, ou melhor, como se nem fosse um objeto real. Provavelmente o outro vidro, e até as paredes e portas são as mesmas. Sava acenou silenciosamente com os murmúrios de Yuma, com quem finalmente se levantou e gemeu com uma voz totalmente séria. Então estamos completamente presos agora? Sem saída de Alteia. O rosto do melhor amigo de Yuma, que podia ser visto na penumbra, ficou muito pálido. Ele sempre foi alegre e forte mentalmente, mas uma de suas fraquezas era que ele sentia muita saudade de casa. Depois de 3 dias viajando longe de sua família, ele perdia toda a sua energia.
Nossa. No entanto, esse também era um dos pontos fortes de Konkin, algo que lhe permitia cuidar de sua mãe doente com todas as suas forças. Tanto quanto Yuma sabia, ele nunca se comportou mal na frente de sua mãe, chegando a declarar abertamente: não vou ter uma fase rebelde. Ser pego em uma situação anormal como essa que desafiava o bom senso e ser impedido de sair para encontrar sua família deveria ser mais extenuante para Konkin do que Yuma, pode imaginar. Claro, o choque de não poder sair foi muito grande até mesmo para Yuma. Ele pensou que enquanto pudesse escapar de Alteia, os adultos poderiam vir em seu socorro e resolver todos os problemas. Estranhamente, porém, ele não sentiu choque suficiente para cair em desespero. Em vez disso, no fundo de seu coração, ele esperava isso. Não havia como uma situação tão anormal como esta ser resolvida simplesmente quebrando alguns vidros. Além disso, sim, ao contrário de Konkin, que foi separado de sua família, Yuma ainda tem Sava ao seu lado. Uma irmã gêmea com quem compartilhou tudo desde que nasceu, quase como se ela fosse seu alter ego. Assim, era trabalho de Yuma aliviar a ansiedade de Konkin. Ele se afastou da porta automática e deu um tapa nas costas de seu melhor amigo mais uma vez, um pouco mais forte desta vez. Não se preocupe, se a magia foi usada, deve haver uma maneira de dissipá-la, certo? Além disso, mesmo que consigamos quebrá-lo, não conseguiremos escapar sozinhos. Temos que encontrar Naji e restaurar Vatamaki-san de volta ao seu eu original. Assim que ouviu esses dois nomes, o rosto de Konkin recuperou um pouco de cor. Ele piscou repetidamente, acenou com a cabeça algumas vezes, então deu um tapinha nas costas de Yuma. Ah, claro que faremos isso. Primeiro, vamos encontrar Naji Mizu e reviver nossa festa para 4 pessoas. Após essa declaração, Konkin pegou o martelo triangular do chão e deu uma última olhada no vidro preto como breu antes de se virar vigorosamente. Bem, então vamos voltar. Temos que dizer ao resto da classe, que está seguro agora. Milímetro. De fato, Yuma sentiu, sacudindo a hesitação momentânea. Eles estavam tentando arrombar a porta automática para acalmar seus outros. Capítulo. Demons crescem. Colegas de classe presos na área comercial, fornecendo-lhes um meio de escapar, mas o plano foi frustrado. Ele teve que dizer a eles que Alteia estava bloqueada por poderes sobrenaturais e para escapar, eles deveriam encontrar o que tornava o vidro inquebrável ou encontrar uma saída que pudesse ser usada em seu estado atual. Opa, antes disso. Yuma puxou o moletom de Konkin quando ele tentou se afastar e abriu a janela novamente. Vamos formar um grupo apenas com nós 3. Podemos ver o HP um do outro e, por acaso, se tivermos que lutar novamente, todos ganharemos pontos de experiência extras. Ah, certo. Se um monstro vier até nós de novo, usarei meu poder cerebral para explodi-lo da próxima vez. Sorrindo ironicamente com a piada de seu melhor amigo, Yuma abriu a guia do grupo e pressionou o botão de convite. O cursor de convite que apareceu na direção de Konkin e Sava. Os dois devem ver uma mensagem de que Yuma os convidou para sua festa. Ah, aqui está. Quando Konkin moveu sua mão direita, um efeito sonoro ecoou e a barra de Konkin apareceu, abaixo da barra HP, MP de Yuma. O nome exibido foi Kondo Kenji, assim como com o nome verdadeiro de Yuma. Abaixo disso, a barra de Sava não apareceu. Quando ele olhou para o lado, a mão direita de sua irmã parou no ar. O que está errado? Quando ele perguntou, ela respondeu com um enigmático "eu entendo" e moveu os dedos. Desta vez, uma terceira barra de HP apareceu com o nome Ashiara Sava próximo a. Sua barra de HP estava cheia, mas como ela disse, sua barra de MP havia recuperado apenas 20%. Ele pensou que a taxa de recuperação dela deveria ser alta, já que ela era uma maga, mas independentemente disso, sua recuperação foi bastante lenta. Yuma viu que parecia ser alguns artefatos no nome Ashiara Sava, enquanto várias das letras piscavam irregularmente acima dele. Um pouco assustado, ele semicerrou os olhos, mas tanto os artefatos quanto o estranho alfabeto desapareceram em um instante, e o nome de Sava foi estabilizado. Agora mesmo. Ele virou a cabeça para ela com preocupação, mas não houve mudança no rosto de Sava. Com sua expressão habitual, ela se virou para encarar Yuma. E agora? Não e nada. Ele balançou a cabeça e mudou da guia de festa para a guia de armazenamento. Ele selecionou o segundo item largado pela cabeça do triângulo conhecido como Grey Letter Gloves e o materializou. Capítulo 7. Demons Crest Volume 1. O que surgiu, como o nome sugere, foram luvas de aparência robusta feitas de couro cinza. As posições do polegar e do dedo indicador eram ambas de meio dedo, então não deveria haver nenhum problema em operar a janela enquanto os usava. Oi, Konkin, houve essa queda de antes, quer equipá-la? Ah. Konkin olhou para o rosto o mais próximo possível da luva e então puxou a cabeça para trás rapidamente. O que? Essa é a pele da cabeça triangular. Eu vou ficar bem sem ele. Não, não é isso que é. Yuma imediatamente objetou antes de perceber que o material das luvas era de fato semelhante à pele no topo da cabeça do triângulo. Assim que pensou nisso, sentiu que não queria tocá-lo. No entanto, ele disse a si mesmo que definitivamente aumentaria seu poder defensivo. Então ele pegou as luvas de sua janela. Então eu vou equipá-lo para mim. Continue, continue. Ele olhou para Sava apenas no caso, mas uma vez ele foi informado continue, ele sentiu que não havia como voltar atrás. Ao colocar as luvas cinzas em ambas as mãos, elas ficaram um pouco duras no começo, mas depois de apertá-las e desdobrá-las algumas vezes, ele rapidamente se acostumou.
Em seguida, ele teve que encontrar uma espada por menor que fosse. A barra de aço que ele encontrou na sala de jogos foi quebrada pelo Bruiser, e a Durandal de Conken era muito pesada para Yuma. Ele teria que se contentar com as próprias mãos por um tempo. Tudo bem, então vamos para a área de compras. Enquanto ele falava e estava prestes a se dirigir para a saída do túnel. Espere um minuto, Yu. Sava o parou e Yuma colocou seu pé direito para trás. O que? Onde você encontrou o desinfetante de etanol que usou antes? Ah, atrás do balcão havia uma porta no quintal e uma enfermaria além dela. Eu vejo. A enfermaria. Depois de acenar com uma cara séria, Sava ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Conken, você vai primeiro para onde todos estão. E quanto a Sap e Yu? Demons Crest. Sava apontou para o corpo de Conken, enquanto ele carregava um grande martelo sobre o ombro. Estou vestida assim. A camisa de Yu está toda rasgada e coberta de sangue, então nós dois temos que pegar algo para vestir na enfermaria. Então os olhos de Conken se iluminaram como se ele entendesse tudo e respondeu: entendo. Yuma rapidamente tentou tirar a jaqueta novamente, mas foi parado pelo olhar de Sava. Então eu vou voltar para todos primeiro, mas é melhor vocês voltarem logo. Eu não posso exatamente explicar tudo sozinho. Nós sabemos. Dê-nos 5 minutos. Enquanto ela assentiu, Sava assumiu a liderança e começou a andar na frente. Depois de retornar ao saguão onde encontraram os cadáveres de adultos espalhados, os 3 se dividiram em 2 grupos em frente ao balcão. Com a saída de Naji, eles se sentiram um pouco desconfortáveis em se dispersar ainda mais, mas pelo menos eles poderiam acompanhar o status de HP um do outro em uma festa, quando viram Conken, que foi para a área comercial com seu martelo. Sava e Yuma foram para o quintal. Enquanto se moviam, Yuma verificou as roupas, idade e sexo dos cadáveres, mas não encontrou Ebissen ou o vice-diretor Deutsch entre eles. Eles escalaram a porta de vai-vem e o final do balcão de ingressos, depois abriram a porta dos funcionários atrás dela. Esta pode ser a segunda vez que Yuma entra no quintal, mas ele ainda verifica os arredores para estar seguro. Ele passou pelo escritório e banheiro, indo em direção à enfermaria. Depois de olhar ao redor da sala mal iluminada, Yuma teve uma percepção repentina e disse: Sabe, Sava, acabei de perceber que pode não haver roupas aqui. Desculpe, mas é mentira, Sava disse rapidamente enquanto se dirigia para o armário nos fundos. Vem aqui, Yu. Por que foi uma mentira? Yuma sufocou a pergunta em sua mente enquanto alcançava Sava, que abriu a porta de vidro do armário sem hesitar. Dentro havia pequenos frascos, caixas com o que pareciam ser remédios. Ela pegou um deles com a mão esquerda, verificou o rótulo e abriu a janela do menu com a mão direita. Sava então colocou o frasco do remédio na superfície da janela, que estava na aba de armazenamento. Yuma esperava que a garrafa escorregasse pela janela, caindo no chão e quebrando, porque este frasco de remédio era um objeto do mundo real e não um item que um monstro deixou cair. No entanto, capítulo 7. Demons Crest. A garrafa tornou-se uma partícula de luz, perdeu toda a sua substância e foi sugada pela janela roxa. Ele correu para ver a janela de armazenamento de Sava com um olhar confuso em seu rosto. Ao contrário do armazenamento de Yuma, que tinha apenas Test Clear Certificate Card na seção de inventário, havia um novo título Antibiotic 48. Como eu pensei, coisas do mundo real também podem ser colocadas neste depósito. Yuma olhou atentamente para o rosto de sua irmã enquanto ela murmurava com indiferença. Ela de alguma forma aceitou o fenômeno como estava acontecendo e assentiu. Bem, se armas e poções podem se materializar, então deve ser verdade o contrário. Mas se vamos apenas experimentar colocando coisas no depósito, então por que nos incomodar em ir para a enfermaria? Irmão estúpido, não é apenas um experimento. Você também colocou algumas coisas em seu armazenamento. Após sua instrução, Sava começou a despejar todos os remédios do armário na coluna de itens. Sem saber o que estava acontecendo, Yuma também abriu uma janela e mudou as caixas de máscaras, bandagens e esparadrapos na linha inferior para uma lista de nomes de itens. Em apenas algumas dezenas de segundos, todo o armário foi esvaziado e mais de 30% de seu armazenamento estava cheio apenas de suprimentos médicos. Sava, por quê? Não há tempo para explicar. Me siga. Sava rapidamente deixou a enfermaria assim que moveu a janela com a mão direita e eliminou as dúvidas de Yuma com a esquerda. Eles voltaram pelo corredor e entraram na sala de estar ao lado. A enfermaria não era pequena, mas este quarto era ainda mais espaçoso. Havia 4 mesas redondas elegantemente projetadas no centro, um balcão com banquetas na parede esquerda e uma máquina de venda de bebidas e salgadinhos na parede do fundo. Como esperado, não havia ninguém aqui. Devia haver muitos funcionários no quintal de Alteia, inclusive nesta sala de estar, quando aconteceu o inusitado acontecimento. Assim como Yuma estava prestes a perguntar para onde eles foram, Sava agarrou sua mão e puxou-o para o fundo da sala. Seu alvo era aparentemente a máquina do vendedor. Tem alguma coisa aí? Assim que ele disse isso, Yuma percebeu sua própria fome. Fazia mais de 4 horas e meia desde que ele comeu o almoço que sua mãe preparou para ele durante a viagem. Capítulo 7. Demons Crest. O ônibus. Onigiri 5, acompanhamentos e doces foram todos armazenados nesta máquina vendedora. No entanto, parece ter sido desligado. Sava apertou o botão de controle da máquina sem responder à pergunta de Yuma, então se levantou e saiu. Ele se perguntou se ela havia desistido naquele momento. Vamos ter que quebrar o vidro. Ele balançou a cabeça reflexivamente com a declaração excessivamente ousada de sua irmã. Não podemos fazer isso. Não importa o quão difícil seja a situação. É precisamente por causa desta situação. Sava se virou e encarou Yuma com olhos avermelhados. Yu, me escute. Provavelmente não conseguiremos sair por enquanto. Tempo sendo cerca de 2, 3, 10 dias. Ou até mais do que isso. Aya. Enquanto ele soltava uma voz quebrada, Yuma balançou a cabeça novamente. Independentemente do que aconteça, não podemos ficar aqui por muito tempo, certo? A essa altura, as pessoas de fora devem ter notado algo errado com
Alteia, é verdade que não poderíamos quebrar o vidro com nossa própria força, mas há todos os tipos de ferramentas e maquinário lá fora. Sava baixou os olhos após alguns segundos de silêncio e então deu um pequeno aceno de cabeça. De fato, isso pode ser verdade. Mas você não pode dizer que isso é absoluto, pode? Atualmente acontecem coisas em Alteia que desafiam o nosso bom senso. A lógica do mundo do jogo real Magic criou raízes em nosso mundo real agora. Pense nisso. Se o vidro for fortalecido pela magia de classe mais forte do mundo, você acha que pode quebrá-lo facilmente com uma escavadeira? A mais forte, magia. Desta vez, Yuma foi forçado a calar a boca. Yuma e seus colegas estavam jogando o jogo Actual Magic por apenas 3 horas. No entanto, nos muitos RPGs que jogou com Sava, Nagi e Conkin, a magia de classe mais forte estava no mesmo nível de um desastre natural. Tempestades de fogo queimaram hordas de monstros, blocos de gelo quebraram grossas paredes do castelo e paredes de luz bloquearam até mesmo as chamas de dragões antigos. Capítulo Demons. Era impossível comparar o poder sobrenatural do mundo do jogo com o poder da maquinaria pesada no mundo real, mas a intuição de Yuma estava voltada para o primeiro. Mesmo uma escavadeira não era páreo para a magia mais forte. Não iria quebrar. Enquanto murmurava, Yuma levantou um pouco a voz e continuou. Mas ainda assim, mesmo que fiquemos presos aqui por uma semana, deve haver outros lugares para conseguir comida, certo? Deve haver lanches e bebidas na área comercial pela qual acabamos de passar e, sim, há um restaurante enorme no andar de cima. Não precisamos quebrar a máquina para comer o que está aqui. Não estamos comendo agora, Sava disse com um olhar obstinado, interrompendo a fala de Yuma com aquelas simples palavras. Um lugar seguro, comida intocada e remédios. Essas 3 coisas serão extremamente importantes em Alteia a partir de agora, amanhã, ou mesmo esta noite. Podemos ficar sem comida. A princípio, podemos tentar distribuí-lo para todos, mas quando as coisas ficam difíceis, é provável que haja conflito. Temos um depósito oculto que ninguém mais pode encontrar. Por um tempo, Yuma não conseguiu entender o que Sava estava dizendo. Ele deixou as palavras de sua irmã afundarem depois de alguns segundos, mas sua rejeição interior ainda persistia. Ele abriu e fechou a boca várias vezes antes de perguntar. Então você está dizendo, antes de nos metermos em problemas, devemos manter todos os remédios e comida para nós mesmos. É isso que você quer dizer? Não. Sava balançou a cabeça violentamente, com seu cabelo roxo brilhando. Não é apenas para nós comermos, é para garantir e distribuir adequadamente antes que alguém tenha tudo para si. Então, se não agora, então talvez se viermos mais tarde com todos os outros da turma, então será tarde demais e vamos nos arrepender. Enquanto ela gritava em voz baixa, Sava mordeu os lábios com força e relaxou os ombros. Ela olhou para seu corpo estranhamente vestido e então desviou os olhos. Mas certamente, isso não é tudo. E, se tivermos remédio e comida, vamos ganhar quando tentarmos negociar com alguém. Podemos correr o risco de sermos atacados enquanto os carregamos. Mas mesmo assim, ter esses bens é mais vantajoso do que não tê-los, na minha opinião. Naquele momento. Talvez Yuma tenha percebido instantaneamente que, embora ela fosse sua irmã gêmea, ela poderia ser outra pessoa, se não fosse ela mesma. Claro, eles tiveram vários desentendimentos, incluindo um em que não se falaram por 3 dias. Ao entrarem no 5º ano, começaram a tomar banho separadamente e quando chegaram ao 6º ano, uma cortina sanfonada foi instalada no centro do quarto compartilhado. Mesmo assim, Yuma sentiu que Sava era uma existência que era metade dele, e ele sempre teve a sensação de que eles compartilhavam uma linha de pensamento. Yuma sempre conseguia entender o que Sava sentia e pensava, e ele acreditava que ela também podia entender seus pensamentos. Mas agora, Yuma não conseguia entender o que Sava estava pensando. Minha irmãzinha tá virando alguém além de mim. Pensando. Negociar benefício-risco vantajoso. Quando Sava usou essas palavras no mundo real, quem era essa garota com asas e chifres que estava na frente dele? Sava, você... Você é realmente Sava? Yuma estava prestes a perguntar, mas mordeu o lábio com força. Pelo menos, havia uma coisa da qual ele tinha certeza. Sava queria ajudar Yuma, Conkin Nagi e Vatamaki Sumika. Se Sava decidisse garantir a comida e o remédio com antecedência com isso em mente, Yuma, que não havia usado a cabeça até agora, não seria capaz de fornecer nenhum contra-argumento emocional. Entendido. Enquanto ele murmurava isso, o rosto tenso de Sava se encheu de alívio por um breve momento, mas ela imediatamente apertou sua expressão e se voltou para a máquina do vendedor. Não podemos tirar a comida sem quebrar o vidro, mas também não queremos que a comida fique coberta de cacos de vidro. Ao ouvir essas palavras, Yuma inclinou a cabeça ligeiramente. Ei, você coloca a comida no depósito primeiro, certo? Se houver cacos de vidro nele, isso também será replicado quando retirarmos do depósito? Ah bem, só podemos tentar agora. Abrindo rapidamente a janela, Sava pegou uma pequena garrafa de sal e um recipiente cilíndrico de lenços umedecidos de uma mesa redonda próxima. Ela limpou o recipiente com o lenço umedecido, deixando-o úmido, e salpicou sal sobre ele. Ela então colocou o recipiente com sal em cima do lenço umedecido. Oh! Yuma inconscientemente soltou sua voz porque enquanto o recipiente cilíndrico desaparecia como partículas de luz, uma grande quantidade de grãos de sal caiu pela janela no chão. Aparentemente, as pequenas partículas de sal não foram reconhecidas como itens do sistema. Demons Crest Vol... Ai.
Sava soltou um pequeno grito de alegria enquanto estalava os dedos. Ela deu a Yuma um sorriso brilhante e disse: isso deve remover os cacos de vidro presos no pão. Além disso, há algo ainda melhor. Yuma, que sorriu exatamente o mesmo que sua irmã, imediatamente soltou a boca e perguntou: o que é isso? Milímetro, é difícil de explicar. Tire a jaqueta, a camisa e a cueca. Incapaz de entender a intenção por trás de suas instruções, Yuma primeiro puxou o cartão do monstro em seu bolso, depois tirou a jaqueta e a camisa. A cueca sem mangas cobria as feridas em seu estômago e costas, então Yuma estava hesitante em retirá-la, mas Sava removeu dele com força. Uau! Ignorando a carranca de Yuma, Sava primeiro verificou a condição de seus ferimentos. Já está fechado, mas vou apenas desinfetá-lo. E deve estar tudo bem. Não está bem, Sava respondeu sem rodeios e borrifou um pouco de desinfetante que conseguiu na enfermaria nas feridas no estômago e nas costas de Yuma. A dor era o dobro do que ele sentia antes. Antes, fazendo-se encolher involuntariamente, mas sua barra de HP estava se recuperando lentamente. Sava parecia ter antecipado isso até certo ponto, e após um leve aceno de cabeça, Yuma jogou sua jaqueta, camisa e roupas íntimas no depósito dela. Assim que a roupa desapareceu em um flash de luz, uma substância semelhante a um pó preto derramou por baixo da janela. Foi então que ele percebeu o significado por trás das palavras "está bem", Sava falou antes. O pó era a sujeira e o sangue que haviam grudado nas roupas. Sava rapidamente manipulou seu armazenamento e materializou a jaqueta novamente. Espalhando com as duas mãos, estava livre de qualquer mancha de sangue. Também não havia vestígios de sujeira acumulada ao rastejar pelo corredor da sala de jogos. A fuligem da batalha com Conead Bruiser ou mesmo a água dos aspersores que ainda não haviam sido secos. O mesmo se aplica à camisa e roupa interior. Aqui, Yuma pegou as roupas que lhe foram oferecidas e colocou a cabeça dentro de sua roupa interior primeiro. Entendo. Então, uma vez que eles passem pelo armazenamento, toda a sujeira que gruda nele será removida. Caraca, então o inventário é praticamente uma máquina de lavar. É simplesmente isso. Não importa o quanto que você tá em frangalhos, você usa a máquina de lavar e fica suave. Bom. Removida. Capítulo 7. Demons crescem. Sim. Achei que a higiene se tornaria um grande problema se essa situação se prolongasse, então é um alívio não ter que lavar. É só que a maioria das pessoas não conseguirá usar o depósito como nós, então o problema do banho ainda persiste. As roupas de Sava estavam quase limpas, mas ela usava o que parecia ser uma roupa de banho. Yuma estava desconfortável em mostrar sua irmã assim para os meninos de sua classe, mesmo que fosse apenas Conkin. Diga e as suas roupas. Farei isso mais tarde. Vamos apenas pegar a comida rapidamente. Depois de jogar a garrafa de sal e lenços umedecidos no depósito e fechar a janela, Sava puxou uma cadeira debaixo da mesa. O assento e a parte traseira eram feitos de plástico, mas a armação era de metal, algo que poderia facilmente quebrar o vidro da máquina do vendedor, a menos que fosse fortalecido por magia, é claro, mas Yuma tentou impedir sua irmã. Espere. Se você quebrar assim, não vai fazer um barulho alto. Isso não pode ser evitado. Não podemos queimá-lo, podemos? Sava recuou enquanto murmurava algo perturbador e Yuma agarrou sua mão direita, equipada com uma luva de couro cinza. Eu acho que isso deve funcionar. Ele se virou e pressionou o punho contra o vidro. Se eu não fizer isso funcionar, meu estoque como irmão mais velho vai cair. Enquanto pensava nisso, ele aplicou força instantânea, imaginando que estava transferindo todo o seu peso para o vidro sem nenhum recuo do chão. Sim. Foi um pequeno grito substituído pelo bliqui, som do vidro quebrando. Rachaduras radiais atravessaram o vidro grosso, que então se desfez em pedaços e caiu. Parte do vidro caiu sobre os itens dentro, mas foi um resultado melhor do que bater com uma cadeira. Estranhamente, Yuma não sentiu dor na mão direita, provavelmente por causa da alta defesa da luva feita de pele de monstro. Legal, Oni-chan. Sava gritou enquanto empurrava Yuma para a próxima máquina fornecedora com a mão esquerda. Eu vou pegar este, então você cuida daquele. Ela enfiou a mão dentro da porta de vidro quebrado e começou a colocar bolinhos de arroz e sanduíches no depósito, um após o outro. Yuma respondeu à instrução de sua irmã com um sim, e cerrou os punhos novamente. Depois de recuperar toda a comida das duas máquinas do vendedor, incluindo lanches, o armazenamento de Yuma foi preenchido em até 60%. O limite de peso superior foi baseado em valores de força e resistência e poderia ser compensado com habilidade de transporte e efeitos mágicos de itens equipados. Então ele deveria ser capaz de aumentá-los com os pontos de status e habilidade que obteve ao vencer o Conead Bruiser. No entanto, ele não queria usar esses pontos de forma tão trivial, pois os considerava uma tábua de salvação. Capítulo 7. Demons crescem. Virou-se para enfrentar a última máquina do fornecedor, pensando que ele iria empurrar alguns deles para Conkin mais tarde. As duas máquinas que acabaram de destruir tinham um braço robótico que pegava os produtos do outro lado da porta de vidro, para que pudessem retirar facilmente os produtos quebrando o vidro, mas não foi o caso da máquina de venda de bebidas. A janela transparente continha apenas um recipiente de amostra vazio. Para acessar o inventário lá dentro, era preciso forçar a abertura da porta resistente. Depois de tentar abrir a porta de metal trancada com segurança, Yuma disse a Sava: provavelmente vamos precisar de um pé de cabra ou algo assim para abrir isso. Não seria melhor apenas beber água da torneira? De fato, se o fornecimento de energia de emergência estiver funcionando, isso significa que ainda podemos usar o abastecimento de água. Sava acenou com a cabeça uma vez, então balançou a cabeça e continuou.
Mas não podemos transportar água da torneira sem um recipiente. Ainda precisamos de uma bebida engarrafada. Afaste-se, vou lançar um pouco de magia. Enquanto Yuma regalava os olhos, Sava segurou a mão esquerda sobre o buraco da fechadura no lado direito da frente da máquina do vendedor e proferiu um feitiço sem hesitar. Ferro, ferro. Uma palavra de elemento. Uma luz cinza emanava de seus dedos. Torne-se uma chave, clavis. Em seguida, uma palavra de forma. A luz se estendeu e se estreitou, criando uma chave de forma complexa. Era um feitiço de bloqueio de uso geral que Yuma também havia aprendido, mas quanto maior a classificação do bloqueio de alvo, maior a habilidade necessária. Ele não sabia se poderia colocar as chaves do mundo do jogo e as chaves do mundo real na mesma categoria, mas a chave da máquina do fornecedor deveria ser uma chave de covinha com alto desempenho de segurança, o que significa que também deveria ser de alto escalão. Na frente do ainda nervoso Yuma, Sava inseriu a chave mágica no buraco da fechadura e... abrir, aberto. Ela cantou o verbo de invocação. Gashi, gashi. Gashi, a chave continuou tilintando por um tempo, até que finalmente, o metálico gashin. O som de desbloqueio foi ouvido. Uau, você abriu tão bem. Quão alta é a sua habilidade mágica geral de qualquer maneira? Yuma perguntou com admiração, mas Sava apenas abriu o painel frontal da máquina vendedora, aparentemente sem tempo para responder. Felizmente, o controlador foi... Capítulo... Demons crescem. Energizado provavelmente por ser alimentado pela bateria de emergência, então ele apertou o botão para esgotar todo o estoque de água mineral e exotônicos. Depois de dividir as cerca de 20 garrafas PET que saíram com Sava e colocá-las em seu armazenamento, o limite de peso finalmente ultrapassou 90% e um ícone de aviso amarelo apareceu sob a barra de HP. Nesse estado, ele ainda podia se mover normalmente, mas uma vez que o peso ultrapassasse 100% e o ícone vermelho de excesso de peso acendesse, ele só poderia se mover lentamente, como quando carregava o martelo de cabeça triangular. No entanto, o ícone de aviso não apareceu na barra de HP de Sava, que foi exibida logo abaixo da barra de HP de Yuma. Ele se perguntou por que, já que Sava, o mágico, deveria ter um limite de peso menor do que Yuma, o domador de monstros. Mas sua irmã mais uma vez não lhe deu chance de abrir a boca. Ela fechou o painel frontal da máquina do vendedor e desligou a janela. Com isso, devemos estar seguros de comida, água e remédios por enquanto. Obrigado por sua ajuda, Yu. Ele não, tudo bem, mas... Além disso, há mais uma coisa que eu preciso, então me ajude a procurá-la. Sava interrompeu as palavras de Yuma e trotou para fora da sala de estar. Ele pensou que Sava estava indo direto para o escritório à esquerda, mas em vez disso ela se dirigiu para o fundo do corredor. Passando pela porta da enfermaria, eles acabaram de entrar. Era uma área desconhecida até mesmo para Yuma. A passagem estava mal iluminada com apenas algumas luzes de emergência, e seria difícil perceber algo à espreita. É improvável que eles encontrassem algum monstro aqui, mas como eles não sabiam como ou porque o Conead Bruiser causou um tumulto no mundo real de Alteia, eles deveriam estar preparados para a possibilidade de que o que aconteceu uma vez acontecerá duas vezes. Diga, Sava, se vamos explorar além deste ponto, provavelmente deveríamos encontrar algo que possamos usar como arma. Assim que Yuma sugeriu isso para sua irmã andando ao lado dele, ela rapidamente descartou. Não se preocupe, provavelmente encontraremos algo em breve. Ah, talvez isso? Sava parou em frente a uma porta com uma placa onde se lia vestiário feminino. Havia salas com o mesmo nome perto da piscina e da academia na escola primária Yukiana, mas se um menino inadvertidamente, ou mesmo intencionalmente se aproximasse da sala, ele seria recebido com um olhar fixo das meninas imbuídas de magia congelante. Portanto, Yuma fez o possível para levantar uma aura que insinuava que ele não queria entrar, mas Sava girou a maçaneta sem hesitar e o empurrou para dentro. A sala, que estava cheia de fileiras de armário cinza, estava desocupada, mas havia um leve cheiro doce no ar que o deixou um pouco inquieto. Demons crescem. Então, o que você está procurando, não é óbvio? Algumas roupas para mim. Ah, então você se importa com isso. Pare de resmungar e me avise se houver alguma coisa naquele armário que eu possa usar. Só estou pegando algo para esconder as asas nas minhas costas. Oh, Yuma sentiu enquanto tentava abrir o armário mais próximo, mas suas pontas dos dedos ricochetearam com um som metálico. Está trancado. Claro que é. Seria um desperdício de MP se eu usasse magia em cada fechadura, então teremos que forçá-la a abrir. Enquanto ela dizia isso, Sava colocou o dedo na maçaneta da porta e puxou-a o mais forte que pôde. Com um estalo, a porta foi ligeiramente distorcida e o encaixe de metal da trava quebrou. Veja, está aberto agora. Como Sava afirmou com naturalidade, Yuma olhou para ela com espanto e imediatamente estendeu a mão para os armários para ver se havia alguma roupa que ela pudesse usar. Quando eu era pequeno, costumava ser a pessoa que pegava uma moeda de 1 iene caída na rua e depois denunciava a polícia. Hã? What the fuck? Tem uma moeda uma moeda no chão, tu pega e fala, pô, polícia, devolve pro dono aí. Polícia. Após essa breve reminiscência, ele rapidamente balançou a cabeça. Não havia um segundo a perder agora. Se o mundo real foi corroído por um RPG, é claro que agora seria natural saquear os pertences de outras pessoas. Então ele foi para a próxima fileira de armários e começou sua busca. Pendurados nos armários havia jaquetas e cardigans que pareciam o tipo de moda de uma mulher adulta, mas no quinto armário ele encontrou algo que poderia usar. Ele pegou um blusão preto com linhas magenta correndo sobre ele e correu para Sava.
Que tal este? Saba recebeu o blusão de Yuma, tirou-o do cabide, colocou-o em seu corpo e acenou com a cabeça. É um pouco grande, mas bastante conveniente. Quando ela rapidamente o vestiu e fechou o zíper, as asas em suas costas ficaram completamente escondidas. A bainha também ficava no meio da coxa, então ninguém diria que ela estava usando o maiô à primeira vista. Está bem, mas o problema ainda está aqui. Eu me pergunto se posso esconder isso com um capuz. Capítulo 7. Demonstra. Enquanto ela dizia isso, Yuma ergueu a cabeça de Sava e tocou casualmente em seus pequenos chifres. Só então. NN. Sava soltou uma pequena voz e se encolheu involuntariamente. E você consegue sentir aquele chifre? N, não toque assim de repente, mesmo que esteja lá, não é muito diferente de tocar meu cabelo. Mas é uma sensação que nunca senti antes, então não estou acostumada. É assim. Aparentemente convencido por essa explicação, Yuma olhou para a cabeça de Sava novamente. Eles eram de altura semelhante, então ele não podia ver a menos que se esticasse um pouco. Mas a tiara de chifre que ela usava por tanto tempo parecia ter se fundido com sua cabeça. Alinhados de fora 3 grandes chifres, cada um com 3 centímetros de comprimento. Ei, não olhe muito para mim. Isso é o suficiente. Vamos voltar para o saguão rapidamente. Yuma agarrou o ombro de Sava assim que ela tentou sair. Não, isso não é bom. Sua voz saiu mais áspera do que o pretendido, mas ele continuou suas palavras independentemente. Você realmente não sabe se pode deixar esses chifres e asas sozinhos, certo? Os QLESTS meus e de Conkin apenas se expandiram, então é estranho que apenas o seu tenha se tornado algo assim. Se isso não fosse tudo, o que você faria então? Sava encarou Yuma com seus olhos crepusculares e suspirou suavemente. Vem aqui. Ela pegou a mão de Yuma de seu ombro e foi para o fundo do vestiário enquanto a puxava. Ali foi colocado um banco simples, junto com um grande espelho instalado na parede frontal. Sava fez Yuma ficar na frente do espelho de corpo inteiro, mas como eles estavam longe das luzes de emergência, eles viram apenas sombras negras no espelho. No entanto, Sava ergueu a mão direita e apertou um botão, e uma luz ofuscante foi emitida. Parecia que ela estava segurando uma pequena luz LED. Vê você, onde você conseguiu isso? Dentro do armário. Vamos, olhe mais de perto. Olhar para o quê? Quando ele se aproximou do espelho, ele pôde se ver com muito mais clareza. Ele não era nem grande nem pequeno para um 6º ano. Seu cabelo era um pouco mais comprido do que o dos outros meninos de sua classe, mas como não crescia desordenadamente ou fora de moda, seria um incômodo ir ao barbeiro com tanta frequência. Capítulo 7. Demons cresce. Enquanto ele soltava uma pequena voz, Yuma aproximou seu rosto do espelho. Não era sua imaginação. O cabelo de Yuma, que estava iluminado pelas luzes de LED, tinha um leve brilho azulado. Um brilho metálico muito parecido com o cabelo de Sava que ficou roxo. Ele rapidamente levantou a mão esquerda, esfregou o cabelo com força e examinou as pontas dos dedos, mas não havia descoloração em sua pele. Não era tinta nem nada, mas a cor do próprio cabelo havia mudado. Eu não sou o único. Mesmo que seja em um grau menor, o corpo de Yu também está mudando, disse Sava enquanto apagava as luzes. Provavelmente Conkin e os outros da nossa classe. O mesmo deve ter acontecido com todos que estavam em seu cálculos naquela época. Todos? Ao repetir essas palavras, Yuma ergueu a mão esquerda novamente. Desta vez, em vez de tocar no cabelo, ele tocou o couro cabeludo atrás dele. Ele o sondou cuidadosamente com a ponta dos dedos, mas não encontrou nada. Não, no lado direito do osso frontal, havia uma leve protuberância sob a pele. Tinha cerca de 1 centímetro de altura, 5 milímetros de diâmetro e não causava dor ao ser pressionado. No entanto, houve uma sensação estranha, como se os nervos estivessem conectados da protuberância a uma parte de seu cérebro. Ele moveu o dedo para a esquerda e encontrou uma protuberância semelhante em posição simétrica. Ficou claro que isso não era um mero solavanco. Isso deve ser um broto de algum tipo, que provavelmente cresceria em chifres afiados como os de Sava. Sim, essa mudança provavelmente aconteceria. A cor do cabelo e dos olhos mudaria, chifres e asas cresceriam. Mas isso vai parar por aí ou vai além disso? Ao abaixar a mão esquerda e tocar no bolso com uma carta, Yuma murmurou. É isso que aconteceu com Vatamaki-san também. Se essa mudança acontecer, vamos acabar assim algum dia. O monstruoso Vatamaki Sumika não tinha chifres ou asas. Em vez disso, seus olhos e nariz desapareceram, substituídos por uma boca grande com presas afiadas, e ela ganhou uma tremenda força física. À primeira vista, parecia ser diferente das mudanças de Yuma, mas ele não podia negar a possibilidade de que fosse sua forma completa. Havia outra coisa que o incomodava. Como poderia Sava, que mudou muito mais drasticamente do que Yuma, permanecer tão calmo? Quando ela usou o feitiço Fire Arrow para salvar Yuma de ser atacado por Sumika, Sava já estava em sua forma atual naquela época. Sava tinha acabado de sair dela. Capítulo Demons Calículo. Apesar disso, ela não ficou surpresa ou chateada com as mudanças em seu corpo e permaneceu calma desde então. Seu irmão gêmeo, Yuma, acabou de mudar seu cabelo para azul claro e cresceram pequenas protuberâncias na cabeça, mas ele suava frio por alguns minutos. Eu provavelmente não vou acabar como Sumika-chan. Não havia sinal de pânico na voz que respondeu à pergunta não dita de Yuma. A mudança dela foi muito irregular, então não devemos acabar assim ainda. É só. Sem esperar que ela continuasse, Yuma virou todo o corpo para Sava e colocou a mão no blusão dela. Vamos lá, Sava. Você sabe de algo que ainda não me contou, certo? Diga-me, o que está acontecendo agora em Alteia? Sava respondeu a pergunta com uma ação inesperada. Em vez de sacudir a mão que agarrou seu ombro, ela deu um passo à frente e colocou a parte superior do corpo mais perto dele. Então passou os braços em volta das costas de Yuma. Com os olhos fechados, Sava tocou a testa de Yuma e a ponta de seus chifres arredondados entrou em seu cabelo. Por favor,
Só me dê um pouco mais de tempo. A voz dela ecoou diretamente nele através da testa pressionada. Assim que tudo se acalmar, contarei tudo o que sei. Mas agora quero saber mais e pensar sobre onde estamos. Então espere mais um pouco. Depois de sussurrar isso, Sava olhou para cima. Sua testa se ergueu e suas pálpebras caídas se abriram. Mesmo na penumbra, seus olhos vermelhos brilhantes pareciam brilhar enquanto olhavam nos olhos de Yuma de perto. Seus olhos molhados pareciam ter uma atração misteriosa, e Yuma aproximou seu rosto como se estivesse atraído por ela. Mas no momento em que seus narizes colidiram, ele caiu em si e rapidamente se distanciou. Milímetro. Entendido. Depois de um pequeno aceno. Desculpe, eu duvidei de você, Sava. Eu sei que você está fazendo o seu melhor para me ajudar, Conken, e até mesmo Naji. Enquanto ele acrescentava essa parte, Sava sorriu levemente. Os dois recolheram alguns bens diversos dos armários adulterados e deixaram o vestiário feminino. A passagem se estendia mais para trás, mas eles decidiram parar de procurar por enquanto e voltaram para o saguão. Eles não queriam deixar para trás os 10 ou mais cadáveres que poderiam ter sido vítimas do Conead Bruiser, mas por enquanto eles apenas colocaram as mãos perto do coração e saíram do balcão para a área comercial. Capítulo 7. Não deveria ter passado muito tempo desde que eles se separaram de Conken, e Yuma se perguntou se eles poderiam explicar a situação para todos. Não fale essas bobagens. Pelo que sabemos, você provavelmente também é um monstro. Condou. Um grito hostil foi ouvido, após o qual Yuma inalou profundamente. Ele então checou seu campo de visão, para ver a entrada da zona comercial, onde a barricada de expositores foi ligeiramente deslocada. 4 alunos estavam segurando objetos parecidos com bastões na frente dele, encurralando Conken contra a parede do fundo. Acabou. Então tinha 4 alunos infiltrados ali, né? Só zapeando a conversa. Caralho. Mano, um capítulo muito bom. Gostei muito de como ele conversou sobre essas mudanças, né? Foi um capítulo sobre mudança. Tanto de mudança do mundo para com o que ele era antes. Tanto de mudança dos personagens pro que eles estão mudando junto com o mundo, né? E é muito engraçado porque o Kawahara traz essa perspectiva de mudança, esse medo da mudança, com personagens que são crianças e estão passando ali por um processo de transição, né? Crianças que depois vão virar adolescentes e vão com o corpo mudar com o passar do tempo. Então é legal ele trazer essas pessoas para mudar essas perspectivas. Eu acho que é muito interessante, porque se você vai fazer uma história com uma certa faixa etária, você tem que aproveitar isso na tua história. É inclusive um dos fatores que me afastaram um pouco ali do capítulo, acho que 4, eu acho capítulo 4, né? E agora já no capítulo 7 a gente viu mais sendo discorrido disso. E foi muito interessante mesmo. Eu realmente gostei muito do capítulo. E eu tô muito preocupado pra ver onde isso vai parar, né? Porque a relação da Saia e do Yuma parece ser bem legal, né? E eu gosto da forma de como eles estão lidando. Todo esse drama em volta deles foi incrível. E foi um capítulo que fez ainda mais se aproximar desses dois irmãos que a gente ainda não conhece. A gente vai conhecer com o passar do tempo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela assistida. E eu espero vocês no próximo vídeo de leitura de Demon's Crash. Também não esqueça de deixar seu like, de comentar o que você achou do capítulo, compartilhar para um amigo que gosta de Sword Art Online, Demon's Crash e todas as obras de Kawahara, que aqui é um dos únicos canais do Brasil que fala das 3 obras. Vou começar a falar de Exo-World daqui a pouco, começar a falar de Zoolator depois, aí eu vou falar de 4 obras. Então vai ser uma doideira, se inscreva no canal, aproveitem e nos vemos no próxima leitura de Demon's Crash. Tchau!